Olá, líder! Nós estamos aqui no Seminário 2 e nós vamos trabalhar agora e conhecer como você deve entender o seu grupo. Para conhecer o seu grupo, você tem que saber uma premissa básica. Grupos são como pessoas. E como pessoas, eles têm identidades. Vamos entender quais identidades são essas. O seu grupo, ele pode ter algumas formas. E vamos seguir aqui. Se ele tiver entre 6 e 10 pessoas, a gente pode considerar o seu grupo como um grupo pequeno. Se tiver entre 11 pessoas e 25, um grupo de tamanho médio. E se você tiver um grupo acima de 25 pessoas, nós vamos considerar isso um grupo grande. Para cada tipo de grupo, você vai ter que ter uma logística diferente. No seminário que a Gabi e o Thiago abordaram, você vai ter ideia de como trabalhar com cada um desses, mas é importante que você saiba qual que é o seu perfil. Depois de definir quais são o perfil do seu grupo, se ele é um perfil pequeno, médio ou grande, você tem que também colocar quantos desses adolescentes que vêm na sua classe, no seu ministério, quantos deles são assíduos e quantos não. E a gente pode separar da seguinte forma. Você pode ter a ideia de forma assim. Quantos adolescentes são fixos? Aqueles que vêm mais de 70% das programações. E quantos são variáveis, que vêm entre 40% e 60% das programações? Os que vêm menos do que 40% dessas programações não são considerados nem variáveis, eles são ocasionais. Então, eles fazem parte do seu grupo, mas para você poder trabalhar eles de forma mais clara, coloque eles como uma possibilidade e não como uma certeza, ok? A próxima parte é você definir seu grupo. E como é que você faz isso? Para você definir o seu grupo, você deve responder algumas perguntas que estão no seu guia de estudos, que foi entregue junto. Saiba o seguinte, algumas perguntas dessas vão definir como você deve trabalhar. Vamos dar uma olhada? Uma delas é, quantos são adolescentes? E quantos são adolescentes? Aí você vai responder quantos deles são garotos, quantos são garotas, quantos são fixos, e daí você deve lembrar comigo. Fixos são aqueles que vêm mais de 70% das programações. Quantos são variáveis? Quantos deles são de 10 a 12 anos? Lembra lá, nós não estamos falando apenas de classe de escola sabatina, nós estamos falando de ministério. Quantos são de 13 a 16 anos e quantos são esses adolescentes de 17 a 20 anos? Definido isso, você vai saber qual que é o perfil do seu grupo. Você vai ser um grupo grande, composto por meninas, por exemplo, de 10 a 12 anos. É um tipo diferente de programação que você vai ter que buscar. Se o seu grupo for um grupo, por exemplo, composto de maioria de garotos, que tem entre 13 e 16 anos, o tipo de programação que você vai buscar para eles, eventos, saídas, é composto nisso. E isso mexe em toda a logística necessária. Sabendo disso, vai te facilitar. Um ponto importante para você levar em conta é a sala dos adolescentes. É um local específico dentro da igreja e tem que ser separado. Ele tem que ser separado porque os adolescentes precisam do seu local específico para poder trabalhar, para poder conversar, para poder se sentir parte daquele local. E em algumas igrejas você pode encontrar isso no meio da nave da igreja e isso não é ideal. Professor, coordenador, você procurar, junto com a comissão da sua igreja, um local específico para os adolescentes é fundamental. Porém, esse local ainda tem algumas particularidades que precisam ser levadas em conta. Vamos ver quais são? O que a sala deve ter? O que é necessário nessa sala é o seguinte. Primeiro, um ambiente separado, como eu acabei de falar para vocês. Segundo, fotos deles em reuniões externas e paredes com cores claras, alegres, para dar um ar de transparência, de aconchegante dentro dessa sala, ok? Depois disso, as cadeiras têm que ter para todos. Ninguém pode ficar em pé. Se alguém deve ficar em pé, é você, professor. A disposição dessas cadeiras, eu sugiro que seja em U. Por quê? Porque em círculo eles vão ficar conversando e vão ficar olhando entre si. Não haverá um foco colocado de maneira central. Você pode ser o foco. E você que está falando pode utilizar, como sugestão que nós estamos fazendo, um quadro para escrever.
Esse quadro pode ser quadro branco, quadro negro, pode ser uma folha grande de sulfite com uma caneta daquelas de piloto ou canetinha. Qualquer coisa dessa situação, você poderá te facilitar. Lembra, utiliza esses recursos para facilitar a discussão. É importante que você tenha também som, coletâneas e principalmente que você tenha bíblias lá para eles. Nem sempre os adolescentes trazem bíblias, mas é muito importante que eles aprendam dentro já da classe quais são as bíblias que eles têm que ter e ninguém pode ficar sem, ok? Esse é o ambiente que é o ambiente necessário, é aquele imprescindível. Porém, tem aquele ambiente que é o ambiente que seria ideal, e esse que eu vou mostrar agora para vocês. O ambiente ideal, ele mantém o ambiente separado, mantém um painel para expor fotos de adolescentes, tem paredes claras, mas se você conseguir, dependendo da situação de como a igreja tem, seja financeira, seja de as pessoas que estão lá dentro, você pode adicionar sofás, algumas poltronas, alguns puffs. A disposição deve ser continuada em U, mas você pode, em vez de ter o quadro, você pode colocar uma televisão de LED, que já vai evitar a necessidade de você ter um som ou coletâneas, porque você pode projetar tudo no mesmo local. Bíblias e, dependendo do local onde você esteja, você pode ter ventiladores ou ar-condicionado. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos de uma sala ideal. Se você for perceber, essa é uma sala ideal. Ele tem tanto a TV quanto os sofás, os puffs, tem um ambiente alegre, perceba a disposição de cores que tem atrás, tem algumas formas claras fazendo composição de cores. Aqui no canto você vê algumas fotos de alguns eventos que ele tem e você tem uma noção geral do que é essa sala. Essa sala é para um grupo de mais ou menos 25 a 30 adolescentes. Então, essa é um grupo que a gente já poderia definir como um grupo grande. Nessa parte do treinamento, nós vamos sugerir algumas técnicas para que você possa conhecer melhor seu grupo. Você já definiu quantos eles são, qual que é o perfil deles, se é grande, pequeno, se é predominante de garotas ou garotos, qual que é a idade predominante. Porém, você tem que saber como trabalhar e como iniciar esse trabalho com eles. Uma dessas técnicas é a seguinte, quais são os meus dons espirituais? Esses dons espirituais e essa técnica está dentro do teu guia de estudos aí. Esse teu guia tem uma versão dessa no meio explicando e tem uma versão no fim para você tirar fotocópia e ter uma ideia geral. E eu vou explicar como é que ela funciona. Ela vai funcionar da seguinte forma. Você tem que circular a resposta mais adequada para a pessoa. Não há respostas que são erradas ou certas, são só características. E, por exemplo, você vai fazer o seguinte. Aqui. É uma característica, então é uma afirmação. Eu sou muito sensível em perceber aquilo que é bom e o que é ruim. Se o adolescente, nesse caso, ele falou 4, ele vai circular o 4. E aí ele vai para o próximo. Sou o primeiro a levantar para ajudar os outros. Algumas vezes. E, depois disso, e são algumas questões, são um monte de questões que tem ali. O que você vai fazer é depois transcrever essas questões para o canto. E quando você transferir essas questões para o canto, vai ficar da seguinte forma. A primeira coluna, você vai seguir até lá embaixo e vai somar. Segunda, terceira, sempre vai colocar isso. E no fim, você vai colocar da seguinte forma. A soma da primeira coluna você vai colocar aqui, da segunda, da terceira, até a sétima. Todas essas estão divididas em um grupo grande de situações. Você vai perceber ali que alguns são relacionados a profecias, a serviço, a ajuda aos outros, a conselheiros, a liderança, a pessoas compassivas, aqueles que têm disponibilidade. Você vai perceber lá quais são. Siga no teu tema de estudo que você vai ter ideia. Defina daí, com os teus adolescentes, qual é o maior número e qual é o tipo de dom espiritual que eles têm mais predominante naquele grupo. O maior número
de dons espirituais que tem dentro do seu grupo é aquele que você deve primeiro utilizar para você começar a trabalhar. É extremamente importante que você faça isso. E depois utilize as outras pessoas para que todos possam desenvolver a maioria desses dons. Nem todos vão ser iguais, porém, elas vão chegar até uma outra parte. Uma outra técnica que você pode utilizar e que está dentro do teu guia é utilizar essa capacidade crítica que os teus adolescentes têm para fazer uma avaliação sobre a sua igreja. Como é que você vai fazer isso? Tem 4 situações, e essas 4 situações são as quais? Ação, comunidade, transformação, serviço. No teu guia de estudo está explicado quais são cada um desses. E muito simples como o outro, não existe resposta certa ou errada, apenas características daquilo que eles vão querer fazer. E o que eles vão fazer? Vamos dizer, os teus adolescentes definiram que a igreja onde vocês estão tem nota 3 em ação, nota 5 em comunidade, nota 8 em transformação e nota 8 também em serviço. Sabe que o perfil da igreja que eles estão percebendo é esse. E você pode utilizar, junto com os dons espirituais, o que eles podem estar fazendo. Ok? Uma outra técnica, e essa eu vou ressaltar porque ela não é tão fácil de ser aplicada, é o sociograma, ou sociometria, que é a forma gráfica de como o seu grupo se interage. Algumas coisas são importantes para você saber disso. Acompanhe aqui comigo. A primeira coisa é a seguinte, você tem que ter sigilo. Então, você que vai aplicar isso daí, você não pode quebrar o sigilo. Isso que é segredo. O que você souber vai ficar contigo. 1 ou 2 pessoas, no máximo, devem ter contato com isso. E você só deve aplicar essa técnica se o teu grupo de adolescentes tiver, no mínimo, 6 meses de convivência. Menos que isso vai gerar um resultado que não é verdadeiro. O que você vai fazer? Divide em papéis pequenos e canetas para todos, e esse papel deve conter o número 1, 2 ou 3. Esses números eles podem ser impressos ou eles podem ser escritos pelos próprios adolescentes. E eles devem responder uma das perguntas que eu vou passar a seguir para vocês, de forma clara e direta, com um nome. Eles vão fazer da seguinte forma, acompanhe aqui comigo ainda. Eles vão colocar o nome deles, vamos dizer, no meu caso aqui, Christopher. Então, o Christopher vai colocar o nome dele aqui e, dentro das perguntas, ele vai escolher 1, 2 ou 3 amigos ou colegas que tem ali do grupo de adolescentes por ordem de intenção, ok? Aquela assim, esse é o primeiro que eu escolho, o segundo que eu escolho, o terceiro que eu escolho. Às vezes não vai ter 3, às vezes vai ter 2. Mas pelo menos um dentro do grupo vai ter que ter, ok? Como a gente pode saber quais são esses grupos? E é extremamente importante que você saiba o seguinte, cada uma dessas perguntas vai gerar um sociograma diferente. Vai dar trabalho isso. Por isso eu digo, saiba se você quer realmente fazer isso. É uma coisa um pouquinho mais avançada, mas é importante. É bem interessante de você ver qual que é o tipo de interação que vai ter. Você pode acompanhar agora comigo essas perguntas. As perguntas são as seguintes. Se você quer saber com relação a estudo em grupo, você simplesmente vai fazer a seguinte pergunta para eles. Relacione o nome de 1, 2 ou 3 colegas, por ordem de intenção ou de escolha que você tenha, que você escolheria para estudar em grupo. No trabalho em grupo, você gostaria de trabalhar em equipe, na liderança que você gostaria que fosse o seu líder. Se for para se divertir, quais seriam aqueles que fossem na diversão e que você tivesse confiança íntima, que você contaria um segredo ou pediria um conselho. É importante que você saiba, professor, que cada uma dessas situações, elas vão te gerar um sociograma diferente, como eu já tinha falado antes. Por isso, escolha bem qual que é o tipo. E cada uma dessas perguntas vai gerar formas diferentes de interação. Sugiro que você faça no máximo 3.
Como é que você vai fazer a aplicação disso? Depois de pegar o papel de todos os adolescentes, você, um ou dois, vai relacionar esses nomes em uma coluna e uma linha. Preste bem atenção. Vamos colocar aqui nesse exemplo. Então, você tem o Alexandre, que vai estar tanto aqui quanto aqui, a Carmen aqui e aqui, a Catarina aqui e aqui, e a Cristina e assim por diante. O número de adolescentes que você tiver vai compor o número de linhas e de colunas que você vai fazer. E o que vai acontecer? Na primeira linha, você vai fazer qual que são a escolha, quem que escolhe. Então, assim, quem que escolhe? O Alexandre escolhe por primeiro a Catarina, por segundo a Carmen e por terceiro o José, por exemplo. Por sua vez, a Carmen escolhe por segundo a Catarina, que, neste caso, como tem um asterisco, e isso está lá no teu guia de estudos, diz que é uma escolha mútua. Vamos dar uma olhada como é que fica isso de forma um pouquinho mais gráfica. Como é que vai ficar assim? Você vai ter as pessoas que são as mais populares dentro desse grupo e aquelas que fazem as pontes. Vamos tentar explicar da seguinte forma. Os homens ou os garotos são sempre quadradinhos, mulheres sempre bolinhas. Fica mais fácil. A cor é só para te facilitar. Linhas contínuas são linhas de escolha primária. Linhas contínuas de ida e volta são escolhas primárias dos dois. Linhas pontilhadas, sem um pontinho no meio aí. Isso é só uma sugestão, você pode criar uma outra legenda. São escolhas secundárias e grupos que têm linhas, tracinhos com pontinhos são escolhas terciárias. O que isso quer dizer? Não é a primeira escolha, mas é a terceira. Primeira, segunda e terceira escolha. E ali você vai ter um panorama geral de como o teu grupo funciona. Professor, ao você ter essas folhas colocadas e essas representações, você tem como definir quem são as pessoas que podem te ajudar, quem são as pessoas que você deve buscar, porque elas podem ter nessa representação aqueles adolescentes que não fazem parte do grupo. E é extremamente importante que você saiba quais são as pessoas dentro desse grupo, os próprios adolescentes, que têm capacidade de acolher e de escolha. Porque ali você está lidando com a escolha que o adolescente tem para cada um. Mas ainda, para concluir, eu quero que você lembre de algumas coisas. E essas coisas são as seguintes. Primeiro, fique atento a mudanças de comportamento no grupo. Como eu disse, tem identidade. Grupo tem identidade. Mudou de comportamento, tem alguma coisa errada para bom. E se é para bom, não vai ter nada de errado. Mas se for para ruim, não deixa passar daquele dia. Segunda coisa, grupo tem identidade. Terceira, faça em conjunto com os adolescentes. Traga eles juntos. Adolescentes querem participar. Se eles percebem que você é uma pessoa que está engajada e interessada neles, eles vão ficar junto contigo. Saiba disso. É a coisa mais importante que você pode saber. E, por último, utiliza o método do mestre e do discípulo. O mestre e o discípulo, pensa lá como Jesus utilizava com os seus discípulos. Ele serve, ele cuida, ele orienta e, principalmente, ele ama. Desejo a você, professor, um bom trabalho e, principalmente, poder do mestre. E saiba, você só pode ser mestre se você for discípulo de Jesus.